Oi, gente, tudo bem? Gente, com Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Não brinque com a imagem de Jesus, não brinque com a imagem de Deus, do Espírito Santo, muito menos. Vamos ver algumas coisas, algumas pessoas que brincaram com Deus. Como nós sabemos, ninguém brinca com Deus e fica impune. Mesmo que algumas pessoas falem que Deus não mata ninguém, que Deus é amor e etc. Com certeza Deus é amor sim, mas também Ele é fogo consumidor. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Abre os ouvidos. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, você também colherá. Já em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Primeiro, lembra do Titanic? Quem não se lembra do imenso navio chamado Titanic, o maior e mais seguro de todos? Como afundou aquele navio? Na sua partida, uma mulher perguntou ao construtor se era verdade que o navio não poderia afundar, e ele respondeu: minha senhora, nem Deus poderia afundar esse navio. Na primeira viagem do navio, ele colidiu com um imenso iceberg que tinha 30 metros de altura e deixou um grande rombo no casco direito com 90 metros de comprimento. Olha, a altura de um edifício de 25 andares. Quase a distância entre duas traves de um campo de futebol. Você presta bem atenção, olha só, lembra do John Lennon? Lembra? Oh, John Lennon, grande John Lennon. Tinha músicas lindas, bonitas e maravilhosas. Beatles. Olha, em 1996, John Lennon, em uma entrevista para uma revista americana, ele disse-lhes o seguinte: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher e desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus Cristo era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Olha o que John Lennon falou. Lennon, depois de ter dito que estava mais famoso que Jesus Cristo, já em carreira solo e passado algum tempo, ele recebeu 5 tiros de teu próprio fã, que ele não fugiu do local, ficou ali ainda sentado esperando e disse: agora eu sou mais famoso do que John Lennon. E isso nos mostra mais uma vez que com o nosso Pai, o Eterno, não se brinca. Lembre-se de Tancredo Neves. Olha, Tancredo Neves, na campanha presidencial no ano de 85, disse que se tivesse 500 votos no seu partido PDS, nem Deus o tiraria na presidência da República. Os votos ele até conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Foi acometido com uma apendicite e não resistiu, deixando assim de assumir o cargo tão sonhado. Olha, tinha uma reportagem que está dizendo que ele lamenta informar que o Tancredo de Almeida Neves, ele padeceu à noite no Instituto Coração às 10, mais ou menos, e 23 minutos. Lembre-se do Cazuza. Cazuza, em um show no Canecão do Rio de Janeiro, ele de um trago de um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Anos depois, Cazuza foi diagnosticado com AIDS, e todos nós sabemos em que situação ele morreu. Cazuza, lembra? O cantor e compositor Cazuza morreu depois de 5 anos contra a AIDS. Olha, lembra do Shaolin, aquele comediante que abaixava a cabeça, fazia, comédia de imitar grandes imitadores? Ele também, como muitos humoristas de hoje, gostam de caçoar, de zombar das coisas de Deus. Em um vídeo, ele imita um pastor e zomba da palavra de Deus. Em um trecho, ele imita línguas estranhas, que seria a língua dos anjos. Ele sai lá falando aleluia, glória a Deus. Ele começou, parece que estava narrando um time de futebol e dizendo que Corinthians 1, outro 2 e vestido de pastor. Nossa, era uma zombaria e tanta. Passar dos anos, Shaolin sofreu um grande acidente de carro que o levou a ficar vários dias em coma e morreu em cima de uma cama, só olhando e sem poder falar nada. Lembra do Ricardo Boixá? Lembra? Ricardo Boixá, um jornalista,
um dos jornalistas mais respeitados do Brasil. O jornalista era apresentador do Jornal da Band e da rádio Band News FM. Em uma entrevista ao programa Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili, Ricardo zomba do juízo final e leva todos a gargalhada. Olha o que ele disse. É mais ou menos assim. Não funcionarão os servidores pelo juízo final. Acho que os médicos recomendam que as pessoas vistam roupas e bebam bastante água e evitam comidas gordurosas. Aí ele fala, com todo efeito a pé, sei lá de quem, ele usando de má fé e falando sobre Adão e Eva, peladão ali, aqueles dois caras pelados, aquelas pessoas peladas, lá ali no paraíso. Caramba, ele zombou de Deus. Olha só, no início da tarde, uma segunda-feira, no ano de 2019, aos 60 anos, presta bem atenção, aos 66 anos, ele estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão e transitava pela via. Lembre-se da Marilyn Monroe, grande mulher, linda, bonita, Marilyn Monroe. Em 1962, se não me engano, Marilyn foi visitada em um dos teus shows, quando um pregador de um evangelho, que segundo ele, teria sido mandado pelo Espírito Santo naquele lugar para pregar para Marilyn Monroe. Após ela ouvir a mensagem do evangelho, ela disse-lhes para aquele pastor, eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, no dia 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu apartamento. Ela havia sofrido uma overdose de medicamentos. Olha só, lembra do Unidos da Tijuca? Lembra? Grande carnaval, né? Em um desfile de carnaval, a escola de samba Unidos da Tijuca, gente, desfilou com a imagem de um capeta, né? Sim, o capiroto. Ele entrou de cabeça erguida como se estivesse rindo. Mas como existe apenas um único Deus, no meio de ser adorado, que é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, logo após, inesperadamente, lá na via do Sambódromo, um carro alegórico pegou fogo. E o grande demônio que entrou, o capeta de cabeça erguida, no final ele se encontra de cabeça baixa, derrotado. A escola de samba, além de passar um grande vexame, ficou em 4º lugar, sendo que poderia nem ficar nem em último lugar, não é verdade? Olha, veja bem, a mensagem oculta por detrás daquele desfile, o diabo mostrando claramente o que ele faz na festa da carne. Ele entrou de cabeça erguida naquele autódromo, sambódromo, entrou de cabeça erguida, sorridente, acenando para todo mundo. Mas só que a imprensa não quis dar muita divulgação sobre esse fato, mas está na internet para todos vocês verem. Vão lá. Repentinamente aquele carro alegórico pega fogo e o diabo começa a queimar. E aquela escultura de Satanás começa a queimar. E quando consegue apagar o incêndio daquele carro alegórico, ele não está mais de cabeça erguida e sorridente, ele está com a cabeça erguida, com o braço caído, porque aquilo foi a mão de Deus. Oh, glória a Deus, para mostrar que mesmo no carnaval, ele não está ausente. Mesmo na festa da carne, o Espírito de Deus não se escondeu, que ele continua se opondo às obras da carne. Glória a Deus, aleluia. Hosana nas alturas. Veja bem, o que vocês acham? Foi ou não foi a mão de Deus? Me diga. Olha, veja bem, eu peço que vocês sintam a presença viva de Deus, tá bom? Gente, abençoa, que Deus abençoa a vida de cada um de vocês. Que Deus lhes dê discernimento, sabedoria e inteligência. Que Deus lhes faça abrir seus corações, porque essa terra é passageira. Nós estamos aqui por uma passagem, do pó viemos, do pó nós voltamos, mas existe uma verdadeira casa, que é os céus, e Deus nos espera, eu espero cada um de vocês, aí, humanidade, mundo, todos que estão a me assistir, parem de ser pessoas ruins, maldosas. Existem 2 caminhos, eu não quero ver vocês morrendo e ali se esgueirando e pedindo e sofrendo no lago do fogo do inferno, porque isso é fato, isso existe, gente. Eu não estou aqui para dizer o que é errado e nem posso pecar. Eu estou falando a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Jesus Cristo. Porque se eu errar, se eu pecar, lembre-se, com Deus, com a palavra de Deus, não se zomba. Com a palavra do Espírito Santo de Jesus, não se zomba. Estou aqui sendo usado, sou instrumento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profetizo bênção e penso que vocês, nações, deixem a igreja entrar. Deixe a Bíblia entrar.
Deixe